Olá, hoje a gente vai destrinchar um artefato bem fascinante da nossa comunicação política recente, que é a famosa Carta ao Presidente. Olha, esse é um documento não oficial, mas que escancara uma retórica super complexa de fé, de superação e de sacrifício. É exatamente esse o tom usado para mobilizar a base conservadora hoje no Brasil. Então vamos mergulhar de cabeça nessa análise. Escrevo-lhe não apenas com palavras, mas com a consciência desperta de quem crê que a história dos homens não se encerra nos tribunais da terra, mas se revela no tempo de Deus. Uau! Essa abertura já cria de cara uma atmosfera de magnitude divina, não é? O autor basicamente pega o debate político e eleva para um plano totalmente espiritual. É como se dissesse que os julgamentos humanos são falhos e passageiros, sabe? E que a verdadeira justiça só acontece mesmo no tempo de Deus. Sem dúvida, é um gancho dramático e extremamente eficaz para capturar corações e mentes logo de primeira. Mas voltando aqui para uma lente mais analítica, o que é exatamente esse documento? Bom, trata-se de uma carta anônima, escrita por uma mulher que se identifica simplesmente como cidadã e neta de juiz, e que é endereçada diretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que não é um documento oficial de partido, tá? É muito mais um reflexo orgânico daqueles sentimentos mais profundos e das narrativas que já circulam dentro da base conservadora. A nossa ideia aqui não é validar nem refutar o que a carta diz, mas sim entender como ela funciona, na prática, como uma ferramenta de coesão social. Ela junta medos, esperanças e principalmente uma visão de mundo muito específica para esses apoiadores. E aí a gente chega no nosso primeiro grande tema, a resiliência diante das provações. O texto faz uma jogada muito inteligente com o próprio conceito de adversidade. Em vez de tratar os reveses políticos atuais ou os processos judiciais como simples derrotas, a carta dá um novo significado a tudo isso. Ela transforma a adversidade em uma espécie de fornalha. Pense em uma analogia simples de superação. Sabe aquele metal extremamente forte? Ele precisa passar pelo fogo mais intenso para ser forjado, certo? É assim que a resiliência é posicionada ali. Não apenas como uma tática de sobrevivência, mas como o valor moral central, algo totalmente essencial para a trajetória desse líder político. A narrativa então nos puxa de volta para um momento que foi um verdadeiro divisor de águas. Em 2018, quando foi ferido em praça pública, o Brasil assistiu estarrecido à fragilidade da vida humana e, ao mesmo tempo, à força inexplicável que sustenta aqueles que têm uma missão. E o Senhor sobreviveu. Quem sobrevive a uma prova dessas não o faz por acaso. Percebem a carga dramática absurda que o atentado não é tratado só como um fato histórico, um evento violento. Ele é colocado como uma prova irrefutável de proteção e de um propósito divino. É literalmente a personificação da ideia de que a dor tem sim um significado maior. E seguindo essa linha, o texto desenha o que a gente pode chamar de uma clara jornada do herói. A história começa lá em 2018, com a sobrevivência ao ataque, o que já estabelece o líder como esse escolhido que sobreviveu. Já o presente, que é cheio de desafios legais e políticos, é descrito de um jeito super metafórico como a travessia de um deserto. E convenhamos, o deserto é aquele símbolo clássico de provação e isolamento. E o futuro? O futuro é o outro lado, aquele destino garantido desde que haja permissão divina. Ou seja, para quem acompanha e acredita nessa retórica, a crise de agora não é o fim da linha de jeito nenhum, é só uma etapa árida e temporária que precisa ser atravessada com muita fé. Ouçam só esse trecho. Há dores que nos moldam, quedas que nos preparam e desertos que revelam quem realmente somos. Creio que nenhum sofrimento é desperdiçado quando atravessado com fé. O apelo emocional aqui é fortíssimo. O objetivo é pegar aquele sentimento de perda ou frustração política e transformar em um verdadeiro processo de purificação espiritual. O sofrimento ganha um propósito nobre, sabe? A autora argumenta que não tem dor desperdiçada se essa dor for o preço a se pagar por uma missão. É brilhante do ponto de vista de engajamento porque isso cimenta a lealdade de um jeito que transforma o apoiador político em um irmão de fé, resistindo firme à tempestade. Mas olha, a carta não fica só nessa parte de encorajar o indivíduo, não. Ela faz umas afirmações bem ousadas sobre o real impacto político do ex-presidente na sociedade brasileira de hoje. Rola uma transição dessa resiliência individual para o que a autora chama de um verdadeiro despertar político em larga escala. O texto defende com unhas e dentes que, não importam os desafios atuais, o líder causou uma mudança tectônica na nossa consciência nacional. É mais ou menos o mesmo que dizer, olha, a semente já está plantada e a paisagem nunca mais vai ser a mesma de antes. Então, quais seriam exatamente essas alegações de impacto na sociedade? Bom,
Primeiro, a carta crava que o movimento conseguiu despertar uma fatia enorme da população para a política. Aquelas pessoas que antes eram totalmente apáticas, agora estão super engajadas. Em segundo lugar, ela afirma que esse movimento fez explodir o debate político, tanto na direita quanto na esquerda. O texto literalmente diz que o importante é que o brasileiro hoje discute política. E, por último, reconhece que a gente vive numa democracia relativamente nova, que está sempre aprendendo e sendo testada. Ao colocar tudo isso na mesa, o movimento acaba escrevendo sua própria versão da história, puxando para si o mérito de ser o grande catalisador do engajamento cívico no Brasil moderno. Agora, vamos dar uma olhada nas táticas retóricas em si, porque, honestamente, isso aqui é uma aula magna de como criar imagens visuais usando só palavras. A carta se apoia demais em analogias simples de luz, força e superação. E por que isso é tão importante? Porque quando você usa essas analogias, você pega debates institucionais super complexos, tipo leis, tribunais e urnas, e transforma tudo isso na velha e boa narrativa do bem contra o mal. A retórica bate de frente com o que eles veem como um sistema fragilizado, usando como escudo a força inabalável da fé individual. E isso prepara o terreno perfeitamente para a metáfora principal do documento. Uma fagulha na escuridão ilumina um quarto inteiro. E o senhor presidente, é esta fagulha que iluminou um país inteiro. É uma imagem que bate muito forte no emocional. Vamos imaginar um ambiente escuro, de breu total, que ali na carta representa a ignorância política ou a corrupção do sistema. E aí, do nada, uma única faísca traz toda a clareza. Essa leitura toda dramatizada, cheia de simbolismo, tenta colocar uma sensação de esperança quase messiânica na cabeça de quem escuta, reforçando a ideia de que esse líder trouxe a tal verdade para a luz do dia. Quando a gente visualiza esse contraste, fica muito mais fácil entender a forma binária de dividir o mundo que a carta propõe. Pensa só. De um lado, a gente tem a escuridão. Isso engloba os tribunais da terra, o tal deserto agonizante de processos e um sistema político inteiro descrito como frágil e corrupto. E, do outro lado, em oposição absoluta, a gente tem a fagulha, a fé inabalável, a resiliência como a virtude mais suprema possível e o que a própria carta chama, com todas as letras, de uma missão de um Messias para salvar a nação. Para quem consome esse tipo de retórica, não tem meio termo, não tem área cinzenta. É pura e simplesmente a escuridão do sistema lutando contra a luz de uma missão salvadora. Já caminhando para nossa reta final, o documento revela mais um dos seus propósitos principais. Ele serve como um verdadeiro grito de guerra, sabe? Um chamado para toda a base conservadora. Porque a carta não está lá só para passar a mão na cabeça da figura central. Ela solidifica, na pedra, as posições e os papéis dos aliados-chave e dos membros da família dentro desse espectro político. É um movimento clássico de consolidação. Quando o texto começa a dar nome aos bois, a intenção é clara: transferir a legitimidade do líder direto para os seus herdeiros políticos, garantindo que o movimento continue forte e de pé, mesmo no meio de todo o deserto que o ex-presidente está enfrentando. E olha como a carta foca essa consolidação diretamente na família. Eduardo e Flávio, por exemplo, são descritos de um jeito muito específico. Não como políticos que ocupam cargos por interesse pessoal, batendo de frente com aquela roubalheira sistêmica que eles mencionam. Eles são retratados como homens capazes de substituir o líder em espaços de poder real para lutar pelo povo. Logo em seguida, a Michelle Bolsonaro é jogada lá no alto, exaltada como uma mulher de muita fibra e coroada como a eterna primeira-dama. Basicamente, o documento dá a eles um selo de aprovação inquestionável. E se a gente olhar pelo lado da análise retórica, isso é uma manobra absurdamente poderosa para transferir a autoridade e manter as tropas super organizadas para o que vier no futuro. Levanta dessa cama e anda, é uma ordem de Deus. O final da carta é o puro suco do clímax teatral. Não é um pedidinho amigável, não é um conselho, é um comando direto, carregado de autoridade espiritual mesmo. A autora puxa referências de passagens bíblicas de milagres de cura e exige uma superação física e política que seja imediata. Aqui, a resiliência deixa de ser só uma escolha bonita e vira praticamente um imperativo divino, algo inquestionável para que a liderança da nação continue. O que nos deixa, no fim das contas, com uma pulga gigantesca atrás da orelha. A gente acabou de ver como toda essa linguagem de provação, de luz contra as trevas e de comandos divinos constrói uma muralha de devoção política tão forte que os argumentos lógicos mais tradicionais mal conseguem arranhar. A grande pergunta que fica martelando para todos nós é a seguinte: como é que essa lealdade, que é tão profundamente enraizada, e essa retórica de fé inabalável vão continuar moldando o futuro da democracia no Brasil? Independente do que a gente acha ou das nossas posições ideológicas, entender a força emocional por trás dessa comunicação é absolutamente essencial para a gente conseguir ler os próximos capítulos da nossa história política.
A gente vai continuar acompanhando tudo isso bem de perto. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.